Você já passou horas tentando ensinar o seu filho, repetiu a mesma coisa várias vezes e você só viu ele ficar nervoso e no final você sentiu que assim, ninguém saiu bem daquela situação? Nem você nem ele. Talvez você tenha se estressado ainda mais que ele. Bom, talvez você está cometendo assim o primeiro erro que muitos pais cometem sem perceber, e eu também já cometi esse erro. Mas quando eu entendi isso, tudo começou a mudar na minha vida. Antes de eu continuar, se você ainda não me conhece, eu sou a Thalita Tirelli. Eu sou mãe de 4 filhos. Eu sou especialista em marketing digital e eu também sou estudante hoje de neuropsicopedagogia. Eu também desenvolvi uma metodologia chamada Método Tirelli, que é uma metodologia que nasceu da minha experiência como mãe de uma criança com dislexia grave para ajudar outras mães, outros pais, outras pessoas. Então, tudo que eu compartilho aqui não vem apenas dos livros, vem da minha vivência, da minha vida real, dos desafios que eu vivi dentro da minha própria casa. E talvez por isso eu consiga entender tão bem o que muitas famílias estão enfrentando hoje. Se você assistiu o vídeo anterior e já conhece um pouquinho da minha história e de como nasceu o método Tirelli, hoje eu quero compartilhar um erro que eu mesma cometi durante muito tempo, tentando ajudar o meu filho aqui em casa. Um erro que parecia fazer sentido, mas ele já estava assim gerando exatamente o efeito contrário. Se você é mãe, pai, responsável ou educador de uma criança que tem dislexia, eu quero que você saiba que uma coisa, eu sei que você está tentando, mas tentando mesmo, tentando ajudar essa criança. E eu sei que tem amor envolvido nisso, eu sei que existe muita, mas muita preocupação. E muitas vezes vem aquele sentimento de culpa, aquela sensação de pensar assim: nossa, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tinha que insistir mais? Será que o meu filho, ele não tá se esforçando o suficiente? E aí eu mesma, eu já fiz todas essas perguntas para mim mesma. E eu lembro de sentar várias vezes para estudar junto com meu filho. Eu separava atividades, eu organizava todo o espaço. E aí eu pensava assim, nossa, hoje vai dar certo. Mas aí começava a passar o tempo, os minutos, e eu repetia, eu explicava de novo e voltava no começo. E quanto mais o tempo passava, mais cansado ele ficava, e mais frustrado, e mais inseguro. E eu cansada, exausta já ficava nervosa. E aí um dia eu percebi que foi algo que fez mudar completamente a forma de eu enxergar o aprendizado. E o primeiro erro que muitos pais cometem nessa jornada é acreditar que mais tempo, mais horas estudando significa mais aprendizado. E nem sempre isso vai ser verdade. Principalmente quando a gente está falando de criança que tem dislexia. Porque existe uma diferença assim muito grande, uma diferença enorme entre a criança tá realmente estudando e tá aprendendo. Muitas das vezes a criança passou horas na escola, ela já tá cansada, já enfrentou as dificuldades do dia para acompanhar a leitura, já precisou lidar ali com as comparações entre os colegas, já sentiu vergonha de errar. E aí, quando essa criança chega em casa, ela recebe assim mais uma hora de pressão, mais aquela bomba, sabe? Mais uma hora tentando fazer alguma coisa que já tá emocionalmente desgastante para aquela criança. Eu não tô falando isso para gerar culpa. É muito pelo contrário. Eu tô falando tudo isso porque eu cometi esse mesmo erro, eu passei por isso. Eu acreditava que insistir ia ser a melhor solução. Só que chegou um dia que eu percebi que o meu filho não precisava de mais pressão, de mais tempo. Ele realmente precisava de um caminho diferente. E aí, eu comecei a observar coisas muito interessantes. Quando eu diminuía o tempo da atividade, o resultado começava a melhorar. Então, quando eu fazia algumas pequenas pausas, o resultado dele melhorava. Quando eu transformava aquele aprendizado em alguma coisa mais leve, o resultado melhorava muito, mas assim, muito mesmo. Então eu comecei a fazer pausa, comecei a fazer mudanças mais simples. Em vez de uma hora seguida de ficar sentada ali com ele estudando, eu comecei a dividir em pequenos períodos curtos. Por exemplo, de 20 minutos, às vezes até menos, de 15 minutos, e fazia uma pausa, falava, vai tomar uma água, vai dar uma voltinha na casa, fazia até uma brincadeira com ele. E depois a gente voltava.
Uma outra coisa que mudou, assim, completamente a nossa rotina foi entender que nem todo modo de aprender ia precisar acontecer através ali do caderno, do papel, dele escrevendo. E muitas crianças, elas aprendem melhor através de uma música, de ritmo, de rima, de brincadeira, de adivinha, de movimento mesmo. Então, eu comecei a usar muitas músicas para ele memorizar conteúdo. Eram brincadeiras para trabalhar sons, principalmente os sons das palavras, as rimas, para fortalecer a consciência fonológica. E alguns jogos simples dentro da nossa rotina. A gente jogava muito Uno. E coisas assim começaram a acontecer. Ele começou a participar mais, começou a se envolver mais, ele começou a acreditar mais nele mesmo. E eu lembro de uma situação que marcou muito, assim, a nossa jornada, que marcou meu coração de verdade. Uma atividade que já tinha gerado choro nele várias vezes. Ele aprendeu cantando. E cantando, assim, alguma coisa tão simples, mas naquele momento eu entendi que o problema nunca foi a capacidade dele. O problema, na verdade, era o caminho que a gente estava usando, porque não era o caminho certo. E, de repente, hoje você precisa ouvir isso, que o seu filho, ele não é preguiçoso. O seu filho não é incapaz. O teu filho não é menos inteligente do que as outras crianças. Talvez ele precisa aprender de uma forma diferente. E isso é o que muda tudo. Uma das frases que eu carrego comigo sempre é a seguinte: cada criança, ela tem uma habilidade especial. O segredo é você descobrir qual é e usar isso a favor do aprendizado dela. Quando a gente entende isso, a gente para de lutar contra a criança. A gente começa a trabalhar do lado dela. A gente passa a enxergar o potencial antes, onde a gente só via a dificuldade. A gente passa a construir a confiança. E a confiança é uma das ferramentas assim mais importantes para qualquer aprendizagem. Hoje eu posso dizer assim para você com toda sinceridade, quando eu comecei a adaptar o aprendizado do meu filho, assim, do jeitinho dele, sabe, adaptar para ele aprendia, a autoestima dele começou a voltar, ele começou a acreditar de novo que ele conseguia. E para mim isso vale mais do que qualquer nota. E eu acredito que se você está vivendo esse desafio hoje, essa mensagem é para você. Não desiste. Não compara seu filho com as outras crianças. Não permita que uma dificuldade defina quem o seu filho é. O seu filho, ele não precisa aprender igual aos outros. Ele só precisa encontrar o caminho que funciona de verdade para ele. E eu acho que tudo isso é só o começo. É o começo de uma transformação muito maior do que você pode imaginar. E eu acho que se esse vídeo faz sentido para você, coloca aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje no momento dos estudos com seu filho. E eu vou lendo os comentários e muitos dos próximos vídeos vão ser criados a partir das dúvidas que vocês vão deixar aqui para mim, tá? Então, se você conhece uma outra família, uma mãe, um pai, um educador que tem um aluno com dislexia e precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo também, porque às vezes uma única informação pode mudar assim completamente a forma de como uma criança enxerga a si mesma. Bom, quero deixar um grande abraço aqui para vocês e até o próximo vídeo. Até já!